famoso aplicativo que gerou um zum nas redes sociais no início de dezembro já pode ser considerado o maior chilique masculino de 2013. O Lulu é uma brincadeirinha boba que nem foi criado para ter foco sexual, mas no Brasil sim, foi isso que aconteceu. E logo depois, o pavor das mulheres, uma vingança chamada Tube, ou bolinha na tradução. Seria a vez das mulheres serem as avaliadas. Esse nem chegou a ser lançado, mas já apavorava muita gente. Para falar sobre toda essa necessidade de expor a vida sexual, tanto na internet quanto em qualquer lugar, qualquer mídia, revistas, jornais ou mesmo no Facebook, está com a gente a Kátia de Azevedo Araújo, psicóloga e também psicanalista. Hoje o nosso especiais é sobre esse assunto. Seja bem-vinda então, doutora. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse assunto tão atual, né, que como tu disse assim, vem com muita força, causando muita polêmica e o que parece, fundamentalmente, é pensar na questão da liberdade do indivíduo, né? O fato do Lulu e agora a grande revanche, né, criando uma guerra dos sexos, uma avaliação mútua. A grande questão é que as pessoas não têm o direito de escolha, de participar ou não. O que nos leva a pensar numa grande invasão de privacidade. Porque para participar, seja de uma brincadeira ou de uma brincadeira mais maldosa, tem que poder escolher, né? E esses aplicativos, esses sites, enfim, de relacionamentos, o que é muito importante poder considerar é o fato de eu ter a liberdade de escolher se eu quero ou não participar. É um convite, né? A pessoa é convidada a participar, a brincar, então, a participar dessa brincadeira, como eu citei no início, né? Até boba, porque as pessoas não se identificam, as pessoas que fazem essa avaliação, então não é uma verdade, não é uma sentença a pessoa que é avaliada. Só que isso pode sim incomodar, porque talvez eu não queira que a minha vida seja exposta, tanto a vida sexual quanto os meus sentimentos sejam expostos numa rede social. A gente tem que levar em conta também a questão do fato da pessoa não precisar se identificar. Então também pode ser um meio para maltratar o outro, o seu sadismo posto à prova, né? Maltratar, prejudicar, criar uma imagem negativa dessa pessoa, né? Porque eu estou anônima, então eu posso dizer o que eu quero, né? Então acho que isso é um perigo por um lado, porque se eu tenho que me identificar, eu sou responsável por aquilo que eu digo. né? Mas na medida em que eu não preciso, eu sou um anônimo escrevendo algo sobre o outro, isso de certa forma se torna muito perigoso, porque eu posso dizer coisas que são verdadeiras, mas outras tantas que não são nada verdadeiras. O que pode gerar um meio de vingança, de deturpação da imagem do outro, enfim, e isso pode ser muito complicado. Fico imaginando também complicado para alguns relacionamentos, né? Entre namorado, namorada, marido, esposa, o quanto essas coisas podem surgir, alguém fazendo uma maldade, enfim, dizendo coisas que a pessoa não fez e que possa, de certa forma, em algumas pessoas mais inseguras, né? Prejudicar alguns relacionamentos, com certeza. Né? E doutora, por que as pessoas têm necessidade de falar sobre isso publicamente, de expor, tanto se expor em alguns casos, quanto também expor aos outros, tanto sendo verdade ou não, né? Essas hashtags, né? Que era através disso, através dessas avaliações que a pessoa ganhava então uma nota. Por que essa necessidade das pessoas falarem sobre isso publicamente? Na verdade, sexo sempre foi um tabu, né? As pessoas sempre tiveram uma certa restrição em falar sobre isso e agora, talvez não tendo que se identificar,
que é possível, então, falar, comentar, enfim, brincar sobre isso. Eu acho importante que a gente possa contextualizar, né? Antigamente se tinha, assim, o falar sobre sexo era um tabu, era feio, não era em todas as famílias que poderia se falar sobre esse assunto, algo que era tão natural, tão normal, enfim, e que a maioria das pessoas tem que ter uma vida sexual ativa, ou enfim, ou compartilham disso. Com o passar do tempo, esse assunto começou a ficar liberado, só que me parece que passou de um extremo ao outro, né? Então, aquilo que é da ordem do privado passou a ficar público, né? O que não necessariamente é sinal de saúde, né? Não necessariamente é sinal de normalidade. Não, até porque a vida íntima de cada um de nós tem que ser preservada, né? Não estou falando só em relação à vida sexual de cada um, mas a minha vida privada. Tem coisas que eu quero compartilhar com algumas pessoas, mas não com todas. E isso é um direito que eu tenho. E isso tem que ser respeitado, né? Em se tratando da vida sexual, mais ainda, né? Ninguém deveria, ou ninguém faz, ou poucas pessoas, enfim, sexo em praça pública, por exemplo, porque é da ordem da intimidade de cada um, do casal, né? Não tem que ser compartilhado com os outros, né? Como algo social. Não, é da ordem do privado. E então me parece que isso também causa uma deturpação, né? Porque ter a liberdade de escolha, ter a liberdade de poder compartilhar com quem se quer determinados assuntos, isso é fundamental, né? Então, acho que a questão também desses aplicativos é a questão da avaliação, né? Dificilmente a gente gosta de ser avaliado e principalmente criticado, né? Ainda mais se for de uma forma anônima, tá? Então, assim, claro que todos nós gostamos muito mais de sermos elogiados do que criticados. Sim. E aí alguém resolve te criticar ou te avaliar sem tu saber quem é, né? E dizer o que quer ou não a teu respeito. Para quem quiser ver, né? Para quem quiser ver. Então, essa é a outra questão. Para quem quiser ver, então se torna público, né? Então, isso é um direito que eu tenho de ouvir uma avaliação ou não de quem eu quero ouvir, de alguém que vai fazer isso com respeito, com cuidado, com educação. E esses aplicativos proporcionam que isso não seja levado em tanta consideração assim. Então, é um risco, é um perigo, né? Se é uma simples brincadeira, né? Tá bem, mas daí eu vou ter a liberdade de querer participar ou não, né? Eu não tenho o direito de invadir a privacidade do outro se ele não me permite isso. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental nessa questão. E por que as pessoas, então, se não gostam de receber a crítica, por que elas criticam? Pois é. E uma outra coisa, que só resgatando o que tu me perguntasse antes também, o fato, quando eu não tenho a liberdade de escolher estar nesse aplicativo ou não, isso é perigoso, porque se eu estou disposta a brincar, se eu estou disposta a participar disso, tá bem, né? Eu vou escutar, vou estar disposta a escutar coisas boas ou nem tanto. Agora, se eu não tenho essa liberdade, isso é o difícil. A questão é que muitas vezes as pessoas se dão o direito de falar do outro, né? Falar mais do que ouvir. Não gostariam de ouvir coisas que são capazes de dizer. Por isso esse temor quando o Tube, claro, então, ia ser lançado, né? Com certeza, né? Então, foi realmente visto como uma vingança por parte dos homens. Por quê? Porque foi feito por mulheres, não dando a liberdade dos homens escolherem participar ou não, né? E sujeitos à avaliação das mulheres, para quem quiser ver, como tu dissesse, né? Assim, como assim? Obviamente vem a retaliação do outro lado, a vingança, né? Ah, se vocês querem me avaliar, nós também vamos avaliar vocês, né? O que gera, como tu disseste antes, assim, uma guerra dos sexos, quer dizer, quem é que vai... E na medida em que sugerido ou proposto como uma vingança, com certeza coisas boas não vêm aí, né? Como eu te disse antes, assim, algo do sadismo do ser humano, da maldade, do levar à forra algum outro assunto, outras questões, aparecem
nesses aplicativos, enfim, nessas brincadeiras que acabam sendo brincadeiras em algumas situações, eu não estou dizendo que todas, mas em algumas situações, brincadeiras sádicas. Eu tenho um ditado que eu costumo dizer assim, brincadeira que machuca o outro não é brincadeira, né? Então, é sadismo, tem outro nome, né? É maldade. Então, uma avaliação inicial do nosso programa, da psicanalista, não é sadio algum tipo de aplicativo em que a pessoa não é convidada a participar, é avaliada, não tem essa chance de nem não recebe um convite, né? Então não é sadio esse tipo de brincadeira, como eu falei no início do programa. Eu considero que não é sadio o fato de eu não ter liberdade de escolher aonde eu quero estar, né? A liberdade do ser humano é fundamental. Então, se eu sou forçada a entrar numa brincadeira sem a minha autorização, isso não é sadio. Pode machucar a moral, né? Pode, com certeza. Tá certo, então. Kátia, muito obrigada nesse primeiro bloco aí pelo nosso bate-papo. A gente volta então depois do intervalo. Sim. Você de casa continue com a gente que a gente volta para falar um pouco mais sobre esses aplicativos, sobre toda essa exposição e também como é possível e se é possível e se a gente deve fazer algum esforço para estar fora dessas brincadeiras, fora desses aplicativos, para aí não manchar nossa imagem, para não manchar nossa moral. A gente volta depois do intervalo.